Bem, meus queridos, já tivemos aula de matemática e agora a tia gostaria de falar com vocês a respeito da disciplina História. Bem, hoje vamos falar um pouco sobre os primeiros povos que aqui habitaram na Terra. Como eles viviam, o que eles comiam, o que eles vestiam. Logo quando chegou aqui o mundo, quando eles apareceram, quando surgiram, como diz, o período da pré-história, era o período que acompanha o surgimento da humanidade. Muito antes que fosse criada a primeira forma da escrita. Então, o que eu quis dizer com isso? Que nesse tempo, nem escrever, muito antes aconteceu o surgimento desses povos. Eles não sabiam ainda ler nem escrever. Não tinha ainda a forma da escrita. E nessa época podemos acompanhar toda a evolução, todo o processo humano, quando eles começaram a usar ferramenta de pedra. Como assim, professora? Quer dizer que eles usavam ferramenta de pedra? Sim, as ferramentas que eles usavam eram de pedra. Mas para fazer o que eles usavam essas pedras, professora? Esses humanos na pré-história, eles nesse período, muito tempo atrás, eles usavam pedras para matar animais, para retirar peles dos animais, cortar árvores ou pescar. Pescar, sim, pescavam e faziam todo tipo de trabalho com pedras. Utilizavam de ferramentas rústicas, feitas com cascas de pedras, com lascas de pedras ou ossos. Eles também utilizavam ossos. E os humanos, naquela época, eles viviam colhendo frutos. Então, eu já falei que para pescar, matar, ele usava pedras. E os humanos, naquela época, eles viviam colhendo frutos, raízes e outras espécies de vegetais. E de proteína animal decorrente da caça. Eles caçavam para se alimentar. Sabendo que na pré-história, como eles faziam roupas. Mas como é que eles faziam roupas? Tinha costureira? Tinha tecido naquela época? De jeito nenhum. Tudo isso foi evoluindo e hoje temos uma diferença muito grande como os povos vivem. Mas naquela época os humanos se vestiam, eles faziam suas roupas do couro dos animais. Faziam roupas do couro dos animais. E os humanos se comunicavam como, professora, naquela época? Já que você falou que não tinha escrita e não tinha nem surgido nada de escrita. E como é que eles se comunicavam? Os humanos eles se comunicavam com uma linguagem primitiva. Eram mais barulho. Eles faziam barulho, baseado em baixa quantidade de sons. As palavras não saíam, só fazia aquele barulho. E nenhuma elaboração de palavras e frases. Então, o que a professora está dizendo, a tia Ana Paula, é que naquela época não existia elaborações de frases. Então, a escrita, como eu falei, não existia escrita e nem palavras. Eles não saíam sons. Mas como é que eles se comunicavam uns com os outros, já que não saía palavra nenhuma e não sabiam escrever? A principal forma de comunicação era através das pinturas. Eles pintavam quando queriam se expressar nas paredes, os sentimentos e as descobertas do cotidiano. Quando eles descobriam alguma coisa nova, eles pintavam para que os outros entendessem. Muito interessante, não é? Como viveu os pré-históricos. Então é isso, meus amores, no decorrer do mês, vamos aprender mais sobre os primeiros povos que habitavam na Terra. Hoje aprendemos como os primeiros povos surgiram, foi há muitos anos atrás. Também estudamos como eles se comunicavam, que era por desenho em pedras. E também aprendemos um pouco sobre como eles se alimentavam e como se vestiam,
que eram das suas caças, ele comia, eles sobreviviam das caças e também dos frutos que eles colhiam em raízes. E eles se vestiam com couro. Os couros dos bichos, dos animais que eles caçavam, eles faziam vestes. Muito interessante, mas ao longo desses anos, eles foram desenvolvendo seu modo de viver, o ser humano, e hoje chegamos como estamos. Mas aí vamos ter que estudar mais um pouco sobre a história dos primeiros povos, mas em outra aula, tá bom, meus amores? Porque por hoje é só. Não vamos estudar mais, não vamos nos estender mais. Hoje a tia só gostaria que vocês soubessem um pouco sobre como viviam os primeiros povos e espero que vocês tenham entendido o que eles comiam, como eles sobreviviam, o que eles vestiam. Eu acho que vocês entenderam, não foi? Então, um beijinho bem gostoso, um abraço virtual para todos e até a próxima aula. Tchau, meus amores. Até a próxima aula de história, a continuidade desse assunto, ok?